Num apartamento perdido na cidade, alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar ultimamente. Pois é, gente, essa música super atual, né? Em tempos de pandemia, as pessoas trancadas nos apartamentos tentando acreditar que as coisas vão melhorar ultimamente. Mas, para os bons entendedores, já sabem que eu estou, na verdade, cantando a música Lá Vou Eu, gravada por Rita Lee em 1975. E por que eu comecei o programa com essa música? Porque no programa de hoje nós vamos celebrar a novela O Grito. Há 45 anos, há exatamente 45 anos, em 30 de abril de 76, terminava uma das novelas mais polêmicas e bizarras da TV Globo, O Grito, em cuja trilha sonora tinha a música Lá Vou Eu. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas enfim, só para começar o assunto, O Grito foi ao ar pela TV Globo às 10 da noite, era uma novela das 10, no tempo em que existiam as novelas das 10. Aliás, no auge desse horário, né, nos anos 70, a novela foi ao ar de 27 de outubro de 75 até 30 de abril de 76, dirigida pelo grande dramaturgo Jorge Andrade escrita pelo Jorge Andrade, perdão, e dirigida pelo Walter Avancini, Roberto Talma e Gonzaga Blota. E até hoje uma novela tabu, né, dentro da Globo e na história da teledramaturgia. Por isso mesmo, vamos homenageá-la. Estreia nesta segunda-feira. Bom, e antes de mais nada, vamos então conhecer a novela O Grito, né? Vamos dar uma geral no que foi essa novela. Então vamos lá, estou aqui com a minha eterna bíblia, telenovela brasileira Memória, do Ismael Fernandes. Vamos ver qual é a resenha do Ismael para a novela O Grito. Então, segundo ele, é o seguinte: o cenário da novela era o edifício Paraíso, erguido por família tradicional, projetado com requinte, mas que se desvaloriza com a construção do elevado Costa e Silva, o Minhocão, na época chamado de Costa Silva, depois a gente vai falar disso, passando à altura dos 2 primeiros andares. Os personagens são os moradores do prédio, o dia a dia com seus conflitos iguais e a carga de problemas de cada um. Os gritos de um menino doente que perturba o sono e a tranquilidade é o fator que gera a novela. O menino deve ou não sair do prédio? Quem atirará a primeira pedra? Segundo a novela de Jorge Andrade, que se apoiou num excelente roteiro, O Paraíso de se Viver em São Paulo, o retrato dessa realidade, a vida nas suas 24 horas de correria, poluição, gente se esbarrando e nem sentindo, solidão, superpopulação e potencialidades, marginalidades e neurose. Pela primeira vez, Jorge Andrade abandonava completamente o passado para deter-se numa história que narrava apenas o presente. Infelizmente, a proposta não deu certo ao ser transformada em capítulos. E o dicionário da TV Globo, o que fala dessa novela? Ambientada na cidade de São Paulo, bom, claro, essa altura do campeonato já deu pra sacar que o Grito se passava em São Paulo, exatamente, né? O cenário era o Minhocão, na época, elevado Costa e Silva. Então aqui no dicionário da Globo eles falam mais ou menos a mesma coisa que o Ismael Fernandes, com algumas modificações. Ambientada na cidade de São Paulo, a trama retrata o crescimento célere e desordenado das grandes cidades e os problemas de seus habitantes, abordando os conflitos entre os moradores do edifício Paraíso. O prédio foi construído no terreno da mansão de uma família paulista quatrocentona, cujos remanescentes Edgar, Leonardo Vilar, e Mafalda, Maria Fernanda, moram na cobertura. Os outros apartamentos menores são habitados por pessoas da classe média e classe baixa. Né? Então, na verdade, a história mostrava o seguinte: o apartamento tinha sido construído o prédio tinha sido construído com apartamentos luxuosos, porque na época, antes da construção do Minhocão, a Avenida São João, né, que é onde tem ali o Minhocão, era um lugar nobre, né? Então haviam grandes prédios de apartamentos luxuosos para pessoas abastadas. Justamente a construção do Minhocão desvalorizou completamente a região, né? Até hoje. E esse era o tema básico da novela. Então, na história, né, a gente tem essa família quatrocentona que fez o seguinte: pegou o prédio, né, eles são donos do prédio inteiro, então os apartamentos mais no alto, os apartamentos que estão no topo, continuaram enormes e luxuosos. Enquanto isso, os de baixo foram todos fatiados em apartamentos menores para serem alugados para pessoas de classe média ou até classe baixa, que na verdade nos primeiros andares moravam os funcionários do edifício, né, o zelador, o porteiro, etc e tal. Então a novela vai fazer o que, na verdade? Um microcosmo da sociedade de São Paulo, inclusive com essa hierarquia social explícita, né, na forma do prédio, já que embaixo estão as pessoas pobres, e aí conforme vai subindo de andar, vai aumentando o nível social e poder aquisitivo do morador. Né? A simbologia do prédio era essa, exatamente. Então, uma pirâmide social, né? E aí eles falam. E aí então, num desses apartamentos menores vive Marta, Glória Menezes, e seu filho Paulinho, Marcos Andréas, um menino deficiente mental que costuma gritar à noite incomodando os vizinhos. Daí o título da novela. O conflito principal gira em torno da mobilização de alguns moradores para expulsar ou não o menino do prédio.
O grito provocou as mais diversas reações. No Rio de Janeiro, aparentemente influenciados pela novela, moradores de um edifício em Ipanema tentaram expulsar uma criança excepcional. Em São Paulo, a história causou indignação, porque se julgou que o objetivo do autor era criticar a capital paulista. Jorge Andrade, um lendário paulista, um autor super paulista, rebateu, argumentando que sua intenção fora mostrar a cidade como ela é na realidade, dura, fechada e fria, nas palavras dele. Para ele, o grito era uma reportagem sobre a cidade. O protesto chegou ao Congresso, onde o então deputado federal Aurélio Campos fez um pronunciamento contra o que ele qualificava de distorção da imagem de São Paulo. Para variar, desde aquela época, algumas pessoas do Congresso não tinham mais o que fazer. A novela foi a segunda produção da Rede Globo a abordar questões sociais como os problemas gerados pelas grandes metrópoles e a discriminação dos deficientes mentais. A primeira novela nesse sentido foi O Espigão, de 74, também no horário das 10, foi exibida um pouco antes do grito. As gravações realizaram-se em locais característicos de São Paulo, como o Elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão. A fachada do Edifício Paraíso foi montada em frente à TV Globo do Rio de Janeiro. Enfim, essa é a resenha do grito dentro do dicionário da TV Globo. De qualquer forma, essa proposta de fazer esse mosaico de personagens no prédio era uma grande ousadia do autor Jorge Andrade, e a partir disso a novela se desenrolou. Muitos personagens ficaram memoráveis. Antes de analisar alguns deles, eu gostaria de falar dos protagonistas, a família rica que mora no topo do edifício e que é dona do prédio. Que tem uma filha adolescente, a Iap Stella, interpretada por Lídia Brondi, então com 16 anos, estreando em novelas, estreando na televisão, na Globo. Na verdade, ela vinha do seriado Márcia e Seus Problemas, na TV educativa do Rio de Janeiro, e na Globo ela estreou. Na abertura, inclusive, aparece Lídia Bronde, o final do nome dela grafado erroneamente com E, Lídia Bronde. Depois ficou Lídia Brondi mesmo. Então a Lídia estreava numa personagem muito interessante aos 16 anos, contracenando com o Guto Franco, filho do Moacir Franco. Na época, o Moacir Franco apresentava programas na TV Globo e o filho dele também, com 16 anos, faz o par romântico adolescente da Lídia. Detalhe, na metade da novela, o personagem do Guto sai da novela, vai fazer uma viagem e desaparece. Por quê? Porque o Moacir Franco não renovou seu contrato com a Globo e, consequentemente, o filho também não. E aí ele saiu da novela. Mais um ano se passou. Não dá pra falar da novela O Grito sem falar um pouco do Minhocão, do famigerado Minhocão. Pra quem não sabe, o Minhocão foi inaugurado em 25 de janeiro de 71, dia do aniversário da cidade de São Paulo. Esse foi o presente de grego que a cidade recebeu. Vale mencionar que o prefeito da cidade na época era ninguém menos que Paulo Maluf. O Minhocão foi batizado de Elevado Presidente Costa e Silva. Isso foi uma homenagem do Maluf ao Costa e Silva, que tinha sido a pessoa que indicou o Maluf para o cargo. O Maluf foi indicado para o cargo de prefeito, já que não havia eleição, estávamos na ditadura militar. Então o Maluf foi homenagear o Costa e Silva ao batizar o Minhocão. Por quê? Porque o Costa e Silva tinha morrido. Costa e Silva, também para quem não sabe, foi o segundo presidente do Brasil no período da ditadura militar. Ele assumiu em 67. Em agosto de 69, ele sofreu um AVC e se afastou da presidência e morreu em dezembro do mesmo ano, dezembro de 69. Bom, o título, o Minhocão, entre tantas polêmicas que o Minhocão ainda suscita, uma delas dizia respeito exatamente ao nome do monumento, do projeto. Elevado Costa e Silva, ou seja, glorificando um presidente da ditadura militar. Então, em 2016, essa história foi resolvida durante a prefeitura do Fernando Haddad, em São Paulo, quando então o Minhocão foi rebatizado de Elevado Presidente João Goulart, dessa vez homenageando João Goulart. Na verdade, tinha sido eleito como vice. Quando em 61 assumiram o cargo, o Jânio Quadros assumiu a presidência e o João Goulart a vice-presidência. Com a renúncia do Jânio Quadros, que renunciou ao cargo no mesmo ano, em agosto de 61, se não me falha a memória, o João Goulart foi alçado à presidência. E aí, o resto é história. Como sabemos, as posturas mais humanitárias e esquerdistas do João Goulart levaram a que ele ficasse vulnerável e que então acontecesse o golpe militar em 64, depondo o João Goulart. Ele foi deposto pela ditadura. Então, em julho de 2016, o Minhocão foi rebatizado como Elevado Presidente João Goulart. E é o nome que ele tem até hoje. E terá esse nome até ele ser demolido, se é que isso vai acontecer um dia.
Sim, demolido, porque não é de hoje que existem muitas críticas e ataques e projetos contra o Minhocão propondo a derrocada do monumento, ou seja, implodir completamente e acabar com aquilo. Outras pessoas acreditam que é melhor criar um jardim suspenso da Babilônia, né, e transformar aquilo num projeto moderno, arquitetônico, arejado, a exemplo de coisas semelhantes que já aconteceram em Nova York, em Paris, Londres, etc. Bom, enquanto essa história não se resolve, o Minhocão está lá, né? Então ele continua sendo alvo de muitas polêmicas, envolvendo diversas questões sociais, né? A especulação imobiliária e muitas outras coisas. Por isso que, se realmente fosse feito um remake da novela O Grito, né, uma hipótese que foi aventada algumas vezes nos últimos anos, né, de se fazer um remake de O Grito atualizado, né, para os dias atuais, naturalmente essa discussão sobre a existência ou não do Minhocão teria que estar na pauta da novela, né, com certeza. Bom, e no meio disso tudo a gente pode perceber que as novelas das 10, né, do horário das 22 horas na Rede Globo nos anos 70, né, na verdade esse horário vigorou oficialmente entre o finalzinho dos anos 60 até o finalzinho dos 70, né, praticamente 10 anos, né, onde foi esse período áureo das famosas novelas das 10 da Globo, né, novelas intelectualizadas, novelas fortes, novelas de denúncia, novelas sérias, né, mesmo quando eram comédias, eram ácidas, né, e críticas, né, à sociedade brasileira e tal. E o interessante também são os títulos, né, a quantidade de títulos que na verdade parecem temas, né? Então você tem O Cafona, O Bofe, O Bem Amado, O Espigão, O Rebu, O Grito, né? Parecem mais... cada novela é como se fosse um resumo de um tema, né? Então é interessante isso. Bom, entre tantos personagens interessantes da novela O Grito, não posso deixar de citar um dos mais emblemáticos e até hoje pouco comentado e citado e praticamente esquecido, principalmente quando as pessoas fazem listas de personagens LGBTs da teledramaturgia brasileira. Até hoje eu não vi ninguém lembrar desse personagem. Talvez as pessoas não saibam, então vamos falar. Trata-se do personagem Agenor, interpretado por Rubens de Falco, que era um gay enrustido, né? Então aqui no livro que a Sabina Anzoateg escreveu, né, uma tese de doutorado sobre a novela O Grito, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre o livro, a Sabina detalha melhor esse personagem, né? Então cá estamos nós. Agenor é um executivo solteiro que mora com os pais, Sebastião e Branca, que foram interpretados por Castro Gonzaga e Ida Gomes. A família tem fazendas no interior, mas os velhos decidiram mudar para a capital por causa do comportamento do filho, abre aspas. Agenor já está com mais de 30 anos e ainda não foi na zona. Homem gosta de mulher. Atônito. Com mais de 30 anos, Branca, já pensou? Essa fala é a fala do pai, né, do Sebastião, no capítulo 22. Branca diz que o casal só voltará ao interior quando o filho casar. Abre aspas. Só com seu casamento, seu pai pode provar a si mesmo e aos amigos que não é verdade o que pensam de você. Capítulo 18, ela diz pro filho, né? Agenor se defende, abre aspas. Não é vergonha ser solteirão. E pretendo continuar. Fecha aspas. Capítulo 14. Aí a Sabina escreve, né? Agenor sai à noite com roupas extravagantes, entre aspas, né? Usa a porta da garagem para não encontrar outros moradores. Mas Francisco, o zelador, tem o hábito de verificar arranhões nos carros da garagem toda noite. Agenor teme ter sido visto. Apesar das escapadas noturnas, é solitário e liga constantemente para o CVV, né? CVV Boa Noite, né? Capítulo 5, 85 e 90. E aí tem um diálogo, né, dos pais, né, onde o pai tá falando de uma outra coisa com a mãe, falando assim, porque a gente tinha que saber o que acontece nos outros apartamentos, porque a gente não sabe como é a vida das pessoas, e aí a mãe rebate, né, você quer que a gente saiba, que todo mundo saiba a vida de todo mundo no prédio, e aí vão saber o que se passa no nosso apartamento? Obviamente ela tá falando disso, né, desse conflito com esse filho homossexual enrustido. E na trama de O Grito, a trajetória do personagem Agenor vai se cruzar com uma outra personagem também super interessante da novela, que é a personagem Kátia, interpretada por Ioná Magalhães. Então vamos ver o que diz o livro da Sabina Anzoateg sobre a Kátia. Kátia é uma jovem secretária que cresceu num orfanato e sobreviveu ao incêndio do edifício Joelma. Quer dizer, olha a ousadia do Jorge Andrade em colocar na novela esse tema, um tema que na época ainda era muito... não tinha nem sido cicatrizado, né? O trágico edifício, o incêndio do edifício Joelma, que aconteceu no centro de São Paulo. Manhã de sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 1974. O edifício Joelma, na capital paulista,
envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. Era, portanto, quando a novela estreou, fazia 1 ano e meio que tinha acontecido essa grande tragédia que chocou, né, o Brasil e principalmente a cidade de São Paulo. E, no entanto, ele se atreve a colocar essa personagem que vai colocar o dedo nessa ferida, né? Uma moça que trabalhava no Joelma e escapou da morte naquele incêndio tão cruel. Kátia também é uma moça sem origens e considera tal fato positivo. Pode usar a imaginação para inventar os pais que quiser. O incêndio no Joelma reforçou sua determinação de gozar a vida. Aí vem as falas da Kátia, né, em aspas. É só ficar preso num prédio incendiado, cercado pela morte por todos os lados, uma ilha humana ansiando pela vida além das labaredas. Quando a gente consegue escapar, a brisa que bate em nosso rosto é como se fosse o beijo de Deus. Depois, Kátia gosta de ver um homem se vestir e se despir também, entre aspas, né, a fala dela, no capítulo 103. Ela odeia, entre aspas, os moralistas que vivem querendo consertar o homem, o mundo, né, de novo uma fala dela. Muitos moradores do prédio não aprovam seu comportamento liberal. A jovem tem um sonho, ficar nua na janela, e provocar um congestionamento monstro no minhocão. Ela realiza esse sonho nos últimos capítulos, né, numa cena que é muito citada, que teria ficado famosa na época, né, a ousadia de Kátia ao ficar nua na janela do minhocão, provocando um engarrafamento no viaduto. Bom, por que a Kátia a história da Kátia, que é essa mulher liberal, devoradora de homens e tal, vai se cruzar com a Agenor? Porque o pai dele resolve contratar Kátia para seduzir o filho e assim conseguir tirar o filho desse destino cruel à homossexualidade. Então aqui ela coloca, né? Ao perceber o comportamento exuberante da secretária, da Kátia, Sebastião a procura e lhe oferece 20 mil cruzeiros. Meu filho vai casar, mas antes precisa conhecer uma dona formosa e com uma certa experiência. Kátia recusa. Cada um é o que é, e daí? Respeite seu filho e respeite a mim. Mas Kátia se comove com o caso. Faz contato com uma prostituta que deseja apresentar a Agenor como se fosse uma amiga. Ela se aproxima dele, convida para sair, etc e tal. A partir desse encontro, Kátia se comove com a Agenor, por quem sente uma coisa estranha, uma espécie de piedade. Ao comentar o caso com Orlando, um jovem médico e seu parceiro eventual, este faz uma ironia, dizendo que Kátia quer bancar a samaritana sexual. Pois é, minha gente, esse tema tão polêmico, né, e tão atual, né, essa coisa da resistência à homossexualidade, né, e a tentativa de se consertar essa sexualidade, né, desse personagem, é extremamente atual. No caso da novela O Grito, o que acontece ali? A personagem Kátia realmente se envolve com a Agenor, ele acaba cedendo aos anseios dela, os dois se envolvem, transam e efetivamente ficam juntos no final. Ou seja, a Agenor se regenera. Mas será mesmo? Então, assim, antes que as pessoas de hoje critiquem a novela dizendo que o Jorge Andrade capitulou, que ele não deveria ter feito o personagem gay ficar com uma mulher e ser consertado, na verdade, a gente teria que ver a novela para entender o tom que ele quis dar. Porque, na minha opinião, o Jorge Andrade deve ter feito uma denúncia, dizendo, olha o que acontece. O personagem cedeu, ele abriu mão de viver a sua verdadeira sexualidade por uma série de questões e pressões e convenções e se converteu à tradicional família brasileira. Né? Então eu não acredito que o autor tenha querido dizer, defendido essa ideia de que o homossexual pode ser consertado. Eu acho que ele estava fazendo uma crítica a coisas que acontecem, que aconteciam e que acontecem até hoje. Mas agora, só para encerrar um pouco essa questão da ousadia narrativa do Jorge Andrade, também podemos citar um fato curioso. A novela durou 6 meses no ar, porém, ao final da trama, o espectador descobriu, talvez estarrecido, que tudo que foi mostrado em 6 meses se passou em apenas 1 semana. Ou seja, a narrativa que o Jorge Andrade estendeu durante 6 meses se passou cronologicamente em 1 semana naquele edifício. Na verdade, esse jogo, essa ousadia narrativa experimental, tem muito a ver com muitas coisas que aconteciam nas outras novelas das 10. Por exemplo, a novela anterior, quer dizer, anterior não, né? Antes do Grito, no horário foi Gabriela, mas antes foi o Rebu. O Rebu também, como sabemos, tinha um jogo narrativo parecido com o do Grito, que no caso era uma novela que ia e vinha, né? Se passava no dia seguinte de uma grande festa, tinha os flashbacks da festa e também os flashbacks de cada personagem para mostrar o que acontecia com eles antes de chegar a tal festa, onde acontece um crime, né? E a trama era toda não cronológica, né? Não existia linearidade, ela ia e voltava, né? E também a gente não sabia nem quem tinha morrido nem quem tinha matado, né? No Rebu.
Então no Grito, Jorge Andrade propõe outra coisa, que é essa questão de toda a história em uma semana, na verdade ter durado 6 meses na telinha. Bom, então a gente está vendo que o grande trunfo de O Grito era o talento de seu autor, Jorge Andrade. Então vamos falar desse autor que também anda um tanto esquecido muitas vezes, então é bom resgatá-lo. Jorge Andrade, paulista de Barretos, nasceu em 1922 e morreu em 84, com 61, quase 62 anos de idade, né? O Jorge Andrade começou a carreira dele como ator, né? Ele queria ser ator, na verdade. Aos 28 anos, em 1950, ele ingressou como aluno na Escola de Arte Dramática, a EAD de São Paulo. Porém, logo se descobriu que o grande talento dele era para escrever mesmo. E assim, em 1954, ele alcança grande sucesso como teatrólogo ao escrever a peça A Moratória. E aí, durante a década de 50, seguem-se outros sucessos dele no teatro como autor. Né? Os mais conhecidos, Vereda da Salvação, Pedreira das Almas, Rasto Atrás, Senhora na Boca do Lixo e a compilação Marta, a Árvore e o Relógio. Porém, o seu maior sucesso nos palcos foi mesmo Os Ossos do Barão, né? Um texto que foi um grande sucesso e que marcou o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia de São Paulo, nos anos 50. Né? Como sabemos também, essa peça foi adaptada pela Globo para uma novela em 73 e 74, né, escrita pelo próprio Jorge Andrade, e depois o SBT fez um remake dos Ossos do Barão em 1997. Então Jorge Andrade já era um dramaturgo conhecido no teatro, consagrado e polêmico, muitas vezes incompreendido. Né? Ele já tinha fama de um autor polêmico, né, de propostas às vezes um tanto quanto à frente do seu tempo, isso já nos tempos de teatro. Né? Nos anos 70, ele desembarca na TV Globo, né? Justamente o momento que o Brasil vivia era muito complicado, a ditadura militar perseguia o teatro, né? Censurava peças a granel, então muitos autores teatrais foram se refugiar na Rede Globo e conseguiram espaço justamente no horário das 10, né? Esse horário elitizado, intelectualizado, sofisticado. Então não é à toa que os autores que escreviam as novelas das 10 nos anos 70 na Globo vinham praticamente todos do teatro, né? E alguns já estavam na Globo quando Jorge Andrade apareceu lá, mas todos vinham do teatro, né? Dias Gomes, Lauro César Muniz, Braulio Pedroso e assim por diante. Então Jorge Andrade foi para lá, em 73, escreveu Os Ossos do Barão, que foi um grande sucesso. Né, alavancando então a proposta dele para fazer então O Grito. E aí o que aconteceu? A novela não foi sucesso, né? Foi considerada um fracasso, uma novela complicada, problemática, foi um trauma, e Jorge Andrade então abandonou a Globo logo depois de O Grito. Atenção, senhores pais. Terminou o horário para menores de 16 anos. Mas se a Globo não queria Jorge Andrade, outras emissoras queriam. E assim, em 1979, Jorge Andrade foi para a TV Tupi, onde escreveu a novela Gaivotas, considerada uma novela também de altíssima qualidade de texto, até hoje muito cultuada e analisada por críticos e analistas de televisão como uma grande novela. Na própria época, ele recebeu o prêmio de melhor autor de televisão pela APCA, né, Associação Paulista dos Críticos de Arte, pela novela Gaivotas, estrelada pelo Rubens de Falco, né, o ator que tinha feito Agenor em O Grito. Depois de Gaivotas, a Tupi já estava no mal das pernas, né? Fechou em 1980. Então, em 81, Jorge Andrade foi parar na Bandeirantes, onde ele entrou como autor substituto da novela Dulcinea Vai à Guerra. Essa novela estava sendo escrita pelo Sérgio Jockman, em 81, né? Que, na verdade, a Dulcinea Vai à Guerra é uma continuação da novela Cavalo Amarelo, que a Ivani Ribeiro tinha escrito na Bandeirantes, em 80, estrelada pela Dercy Gonçalves, foi um grande sucesso. Então a Bandeirantes tentou repetir o sucesso da Dercy nessa novela com a continuação, que foi um fracasso. Né? O Sérgio Jockman foi afastado e Jorge Andrade entrou para substituí-lo, né? Então escreveu a novela até o final. Em 1982, Jorge Andrade vai para a TV Cultura, onde ele escreve O Fiel e a Pedra, baseado no livro de Osman Lins. Na verdade, eram mini-novelas que a Cultura exibia naquele momento dentro da série Teleromance. Né? Foi um período áureo da TV Cultura de teledramaturgia, onde grandes autores adaptavam livros, né? Adaptavam clássicos da literatura brasileira para mini-novelas, né? Que ficavam um mês no ar, na verdade. Né? Eram quase minisséries, praticamente. Então Jorge Andrade fez O Fiel e a Pedra. Aliás, na própria TV Cultura, nos anos 70, no começo dos anos 70, existiu também a grande série maravilhosa Grande Teatro em Preto e Branco.
que adaptava textos teatrais para a linguagem de teleteatro, né? Em preto e branco mesmo, como o próprio nome diz. Inclusive fizeram a adaptação de Jorge Andrade nessa época, da peça A Escada, que aliás, eu esqueci de falar isso, né? A novela Os Ossos do Barão, do Jorge Andrade na Globo, é uma junção de duas peças dele, A Escada e Os Ossos do Barão. Então ele mesclou as duas e fez a novela. No Grande Teatro Preto e Branco da TV Cultura, a Cultura adaptou A Escada, né? Um dos episódios da série da Cultura. E hoje em dia, para quem tiver a curiosidade, tem vários desses episódios da TV Cultura no YouTube, e também a própria emissora, não sei se ainda faz isso, mas estava exibindo de madrugada, tipo 5 da manhã. Então, às vezes, para mim, pelo menos as minhas noites de insônia, eu acabava assistindo antes de dormir esses episódios na TV Cultura. Grandes momentos, né? Com elencos maravilhosos, textos maravilhosos, muito bacana mesmo. Em 82, o Jorge Andrade volta para Bandeirantes, onde ele fica, na verdade, até os últimos anos de sua vida e de sua carreira televisiva são na Bandeirantes. Então ele vai para a emissora para terminar de escrever a novela Os Adolescentes, uma novela da Ivani Ribeiro, que também acabou não terminando a novela, né? Saiu, foi para Globo, né? E aí o Jorge Andrade terminou de escrever Os Adolescentes. Depois disso ele faz uma outra grande novela dele, aí sim totalmente autoral, né? Que é Ninho da Serpente, uma novela também hoje muito cultuada por alguns noveleiros malucos como eu. Uma novela considerada uma grande novela pela crítica, inclusive na época, né? A crítica elogiou muito essa novela. O Ninho da Serpente, que se passa em São Paulo, né, a história de uma família quatrocentona, os Taques Penteado, né, com destaque para a matriarca meio cruel, a Guilhermina Taques Penteado, interpretada por Cleide Diáconis, e que é uma pré-Odete Reutemann, né, inclusive com um cabelo parecido com aquela mecha. Né. E depois disso, em 83, Jorge Andrade faz sua última novela, Sabor de Mel, também na Bandeirantes, como eu disse, estrelada por Sandra Brea e Raul Cortez, um grande elenco, uma novela com uma premissa muito interessante, mas que também acabou não dando certo. Segundo consta, Jorge Andrade se desentendeu com a direção da novela, que era do Roberto Talma, e o Jorge Andrade acabou afastado. E quem terminou de escrever a novela foi o autor Jaime Camargo. Isso em 83. A novela ficou no ar entre abril e julho de 83, mais ou menos. Menos de um ano depois, no começo de 84, Jorge Andrade viria a falecer em São Paulo. Sonho, ambição, amor, paixão, sabor de mel. A história de uma rica e misteriosa mulher capaz de tudo para realizar os seus desejos. Sandra Brea, Raul Cortez, Françoise Forton, Gianfrancesco Guarnieri, Maiara Magri, Thalma Turgo Ferreira, Cristina Prochaska. Sabor de Mel. Estreia nesta segunda. Bom, então voltando para O Grito, para saber mais sobre essa novela tão incrível, dá para ver o primeiro e o último capítulo da novela. Ambos estão dando sopa por aí na internet, então corre, gente, antes que eles desapareçam. O primeiro capítulo é muito interessante, muito envolvente, dá para perceber claramente a arquitetura narrativa do Jorge Andrade, muito interessante, ao compor esse mosaico. E o último capítulo já é um capítulo mais caótico, né? Mesmo assim, é muito interessante, né? A montagem é uma montagem também extremamente experimental, a edição da novela no último capítulo. É quase uma edição de cinema em muitos momentos. É um capítulo ousado e atrevido, né? E bastante interessante. Tudo muito estranho e, por isso mesmo, fascinante. E uma outra fonte de pesquisa interessantíssima, essencial e obrigatória é o livro que eu estava comentando, né? Que na verdade foi uma tese de doutorado da escritora e roteirista Sabina Anzoateg. Essa tese dela foi publicada em 2013 pela Atelier Editorial, né, em livro, mas também pode ser encontrada em PDF na internet, vale a pesquisa. Então o livro se chama O Grito de Jorge Andrade, a experiência de um autor na telenovela brasileira dos anos 1970. É um livro bastante interessante, cheio de revelações e muitas coisas bacanas que ela coloca ali, inclusive a classificação que ela põe de que O Grito foi uma novela existencialista. Então no livro tese da Sabina Anzoateg, ela revela, por exemplo, que a novela chegou a ser diminuída pela Globo diante da rejeição do público e de certa baixa audiência. Então, originalmente, a novela teria 134 capítulos escritos pelo Jorge Andrade. A certa altura da novela, a Globo editou os capítulos, e eliminando 9 capítulos, e assim a novela teria 125 capítulos no ar. Ela teve acesso aos capítulos, para fazer a pesquisa do livro, ela teve acesso aos capítulos que são mantidos pelos herdeiros de Jorge Andrade, pela família dele, que tem os 134 capítulos que ele escreveu na íntegra. Enquanto isso, o arquivo da Globo tem 125, né? Não tem a novela completa. Por outro lado, até o momento que a Globo fez essa diminuição de capítulos na novela O Grito, eles estavam querendo, né, resolver um problema de que a novela estava sendo rejeitada, etc. e tal.
Porém, mais à frente, quando a novela se aproximava de sua reta final, a Globo precisou esticar a novela O Grito, porque a novela seguinte, que era Saramandaia, provavelmente não estava pronta. Então, o resultado, acabou esticando a novela e, no fim das contas, O Grito ficou no ar durante 27 semanas. Considerando que as novelas das 10, na época, eram de segunda a sexta, não tinha o capítulo de sábado, então, cada semana, 5 capítulos. Então, 27 semanas no ar, vezes 5 capítulos por semana, dá 135 capítulos, ou seja, deu na mesma. Outro dado bastante interessante desse livro é a associação que a autora faz entre Marta, a personagem principal da novela interpretada por Glória Menezes, e o próprio autor Jorge Andrade. Ou seja, a Marta seria o verdadeiro alter ego do Jorge Andrade na história. Então, só pra gente entender, a Marta é uma ex-freira, né, interpretada pela Glória Menezes, uma mulher meio misteriosa, sofrida, que teria largado o convento para se casar, ficou viúva, e o filho dela é, como falamos, uma criança que sofre de uma deficiência mental. Um menino de cerca de 12, 13 anos de idade, né, que motiva os gritos e o título da novela. No final da novela, eu vou ter que dar spoiler aqui, né, gente? Mesmo porque ninguém vai ver a novela inteira mesmo, porque não tem como, né? Então vamos lá, vou dar spoiler logo. No último capítulo, o filho de Marta morre, né? Do menino, e ao final joga as cinzas sobre a cidade de São Paulo, né? Como se Marta, o filho morreu, mas as cinzas dele são jogadas pela cidade, a cidade que rejeita como um de seus personagens. É possível que no momento da repercussão negativa da novela, né, junto ao público, escrevendo os roteiros conforme a novela era exibida, Jorge Andrade tenha aumentado a sua identificação com a personagem Marta. Seria possível interpretar o plano de Marta como uma projeção do autor ao escrever a novela? Quando o prédio, o público, souber de seu segredo, o desfecho da trama, ele, o filho, a obra, não serão apenas filho dela, Marta, Jorge Andrade, mas um pouco filho de cada um? E quando partir deste mundo, fim da novela, ficará um pouco também em cada um? Outro detalhe que enriquece muito a leitura desse livro, né, da tese da Sabina Anzoateg sobre a novela O Grito, e o Jorge Andrade, é a inclusão, né, que ela coloca de trechos de reportagens de jornais e revistas da época, mostrando que a imprensa da época também atacou a novela, né, num violento processo de rejeição e incompreensão, né, muitas vezes, de não compreender a proposta do autor. Então, vários momentos ela usa citações da imprensa da época, e com isso a gente vê como a novela estava sendo mal recebida, tanto por uma grande parcela do público, como pela maior parte da imprensa, né. Então aqui na página 17 do livro ela fala, por exemplo, aí a autora se manifesta, né, aqui. Do ponto de vista da repercussão e audiência, O Grito era um projeto difícil e sofreu a consequência de escolhas artísticas arriscadas. O ato de escrevê-lo arriscando-se ao fracasso, como fez outras vezes, é uma virtude essencial de Jorge Andrade, um tanto suicida do ponto de vista profissional. Como menciona em suas obras, o autor se expunha ao sacrifício porque acreditava em sua missão. Ele queria encontrar a verdade, mas a descobria apenas negativamente, percebendo os erros de seu percurso. Então, anunciava o erro e era apedrejado. Mas nem toda a imprensa estava contra a novela O Grito. A grande colunista de televisão Helena Silveira, lendária, né, que tinha uma coluna na Folha de São Paulo nos anos 70 chamada Como Helena Silveira VTV, defendeu O Grito. Então, em 29 de novembro de 75, Helena Silveira defendeu a novela diretamente, declarando-se impaciente com a burrice das reclamações. Então, o que a Helena Silveira escreveu na sua coluna? Sou inveteradamente uma criatura que vai até as últimas consequências quando vê duas coisas, burrice e injustiça. E hoje aproveito o topo desta página para falar na gritaria que cerca, em São Paulo, O Grito, de Jorge Andrade. O que é isso, minha gente? De onde vem este ranço de província? Este odor de baú fechado com muita roupa cheia de naftalina? Naftaluf não, naftalina. Querem que se cante São Paulo do princípio ao fim com praças verdejantes, céu azul imune à poluição, tráfego disciplinado, todas as crianças na escola, os doentes assistidos, todos em maravilhosos e gratuitos hospitais? Pergunta Helena Silveira. E Jorge Andrade veio com seu jeitão caboclo de homem que ama chão, tijolo, pedra, talvez anzol e peixe. Começou a contar as coisas, a construir seu mini São Paulo no edifício Paraíso. Vocês têm todo o direito de não gostar do estilo, de preferir ver Bravo ou Um Dia o Amor. Mas fazer essa gritaria, querer até que o presidente da República mande que se retire a novela do ar como uma afronta a São Paulo, é algo inacreditável, realmente, né? Então, palavras da Helena Silveira. Aqui ela citou outras novelas, né? Bravo, uma novela da Sete, do mesmo período, escrita pela Janete Claire, uma novela aparentemente inofensiva, né? E Um Dia o Amor, uma novela também Água com Açúcar, que era exibida na TV Tupi naquele mesmo momento.
A colunista Helena Silveira tinha realmente muita afinidade com o Jorge Andrade, né? Os dois tinham uma certa proximidade e ela o compreendia, né? Estranhamente, talvez não tenha sido à toa que ela faleceu em 84, o mesmo ano da morte do Jorge Andrade. Jorge Andrade também declarou publicamente seu descontentamento com a direção e seu elogio ao elenco. No roteiro original do último capítulo, Jorge Andrade mandou um recado para os atores. Então tá aqui no livro, ela coloca esse recado. Todos vocês, sem nenhuma exceção, não podem nem de longe imaginar o imenso prazer que deram a este autor que teima em fazer televisão onde vocês são mestres. Fico pensando no que um autor pode fazer tendo uma equipe como a de vocês. Não tenho reparos a fazer, a ninguém. Por isso não posso destacar nomes, seria profundamente injusto. Só posso dizer obrigado e esperar que eu esteja um pouco no coração de vocês, como todos estão no meu. Jorge Andrade, no capítulo 134, página 22, mandando um recado para o elenco de O Grito. Trilha sonora de O Grito? Vamos! Aqui no livro Teletema, que eu sempre cito como uma grande bíblia das trilhas de novelas, a gente vai ter também resenhas interessantes das trilhas nacional e internacional de O Grito. A internacional era uma trilha bem típica daquela metade dos anos 70, né? Baladas sentimentais, melosas, um pouco kitsch, né? Mas que são a cara daquela metade dos anos 70. Eu destacaria True Love, cantada por Steve McLean, que nada mais era do que um brasileiro, né? Era um dos Brazilian Singers da época. E Hey Girl, de Bobby Wilson. Também vale lembrar uma coisa interessante da trilha internacional. Apesar da novela O Grito ser uma novela soturna, meio baixo astral, né? Em geral, a gente pode ver duas faixas na trilha internacional que tem a pegada disco, né? O pré-disco, né? A disco ainda estava para explodir completamente. Então uma delas é a maravilhosa faixa Fly Robin Fly, do grupo Silver Convention, e Island Girl, do Elton John, né? Que é um dos rocks mais disco do Elton John naquele período. Né, duas faixas maravilhosas. E a trilha nacional? Bom, a trilha nacional de O Grito foi lançada em CD, né, naquela coleção que a gente também sempre cita aqui, que é a coleção Campeões de Audiência, vale a pena ouvir de novo, que foi lançada em 2001, né, 20 discos, né, de 20 trilhas nacionais de novelas inesquecíveis da TV brasileira. Então O Grito foi lançada nessa época. E a trilha já abre com Lá Vou Eu, da Rita Lee, música que eu cantei no começo do programa. Bom, pode-se dizer que a música roubou a cena da novela. E aqui, nessa pequena biografia de bolso da Rita Lee, lançada pelo autor Ayrton Munhaine Jr. pelo selo Biblioteca Musical em 1995, aqui o Ayrton comenta, né, que em 27 de outubro de 75 estreou mais uma novela global com um grande tema musical de Rita, que era Lá Vou Eu, né, na novela O Grito. E aí o Ayrton comenta aqui que na época o Ezequiel Neves, né, comentou na imprensa: Lá Vou Eu faz parte da novela coisa nenhuma. Acaba roubando a novela toda. O Grito é Lá Vou Eu, cravou Ezequiel Neves em 75. Lá Vou Eu temos Um por Todos, com Elis Regina. Detalhe interessante, essa música tinha sido gravada para a novela Rock Santeiro, que teria estreado mais ou menos na mesma época, um pouco antes, no horário das 8. Mas como sabemos, a novela foi censurada, então a faixa Um por Todos, com Elis Regina, foi parar na trilha de O Grito, né? E no livro Teletema eles até comentam que basta ver a letra de Um por Todos para ver que tinha muito mais a ver com o Rock Santeiro do que com o Grito, né? Outro detalhe curioso, por questões de censura, a letra tem essa música Um por Todos, que a Elis gravou, tem duas letras diferentes. Uma delas está na trilha de O Grito e a outra está no disco que a própria Elis lançou naquela época, Falso Brilhante. Então vale a visita. O que mais que a gente tem na trilha? A Lua e Eu, com Cassiano, que já vou falar daqui a pouco. Temos também Noite Vazia, com Ângela Maria, Amor, Amor, com Marília Barbosa, Não Corra Atrás do Sol, com Luísa Maria, Saborearei, com a dupla Lula e Lucina, que aqui ainda chamava Lula e Lucinha, depois ficou Lula e Lucina, né? E temos também 4 temas, na verdade 3, o Vitor Assis Brasil compôs 4 temas instrumentais para a novela, né? E gravou 3 deles para o disco. Tema em 5x4, O Grito, que é o tema de abertura, Vice-Versa, e a quarta faixa instrumental que ele compôs é Berceuse, que foi gravada pelo trio Radamés Guinatali para a novela. Então é uma trilha muito interessante, uma trilha sofisticada, que inclusive a curadoria da trilha foi feita pelo Nelson Motta. Então o Nelson Motta comenta aqui no livro Teletema: acho que poucas vezes se viu uma trilha de novela tão sofisticada quanto essa. E antes ele tinha dito: meu grande orgulho foi ter botado a música do Cassiano, A Lua e Eu. Ela já estava pronta, eu ouvi e incluí.
A novela foi um fracasso, mas a música fez um sucesso enorme. Jamais uma balada dessas ia tocar em rádio. Ela estava condenada ao anonimato e a novela a salvou. Foi aí que o grande público conheceu o Cassiano. E realmente, A Lua e Eu, do Cassiano, é uma das músicas mais incríveis, né, da música pop brasileira dos anos 70, muito emblemática. Foi com esta música. Grito é uma novela que eu, particularmente, sempre tive curiosidade de assistir inteira. Infelizmente, acho que isso não vai ser possível, né? Acredito eu. De qualquer forma, há um pouco mais de um ano, quando começou a famigerada fase da pandemia, eu lembrei da novela, né? Porque eu acho que essa é uma novela muito atual e em tempos pandêmicos teria tudo a ver com o momento de hoje. Então seria realmente incrível e milagroso se a Globo resolvesse reprisar o Grito, se isso fosse possível, no horário das 9. Em vez de reprisar Império, reprisa o Grito. Bom, é claro que isso não vai acontecer nunca, eu sei, isso é um delírio, mas vivemos tempos delirantes. Então, fica aqui o meu apelo. Que o grito dessa grande cidade volte ao ar. E que possamos então refletir sobre os gritos que a gente solta hoje no mundo atual. Assim encerro meu programa de hoje. Esse foi o Grito de Jorge Andrade. Quero agradecer também a possibilidade de eu poder aqui citar trechos do livro da Sabina Anzoateg, né, uma obra maravilhosa que vale a pesquisa, eu recomendo muito. Está disponível, como eu disse, foi lançada em livro pela Ateliê Editorial e também está disponível em PDF na internet. É uma excelente fonte de pesquisa, vale muito. Então, obrigado a Sabina Anzoateg por ter escrito essa obra, que foi tão importante para a minha pesquisa aqui. E é isso, ficamos por aqui. Esse foi o meu grito. Voltamos na semana que vem do Naftaluf com mais gritos para vocês.